Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, manteve em 2% a taxa básica de juros, a Selic, apontando aí um cenário de incerteza que deve se agravar, inclusive, segundo o próprio Copom, com a redução do impacto dos auxílios emergenciais na economia. Como é que você viu essa decisão, Fausto? Bem, Glauco, era esperada a manutenção da taxa básica de juros, até porque a taxa de desemprego continua muito alta, a capacidade de compra da população ela está limitada, ou seja, de fato você não tem uma pressão inflacionária que vem de demanda, né? O que nós temos hoje, de fato, é algum conjunto de pressões inflacionárias muito mais a ver com os preços de produção, com os preços ligados ao mercado. E do ponto de vista bem objetivo, né, mantendo a tradição, mantendo inclusive o modelo econômico, você não deveria realmente subir a taxa de juros, uma vez que a inflação, ou pelo menos as expectativas de inflação para esse ano, elas continuam abaixo do centro da meta. Quando a gente olha então para esse cenário, o que o Brasil vive é de fato uma crise econômica, da qual uma elevação da taxa de juros, sem a menor dúvida, iria piorar o atual quadro de conjuntura que a gente já está vivendo. A taxa de desemprego continua subindo, todos os indicadores indicam que ela deve continuar subindo ao longo dos próximos meses e principalmente a partir do começo do ano que vem, uma vez que o final do ano ainda você tem uma certa contratação temporária, uma certa contratação que vem ali das festas de final de ano e alguma coisa nesse sentido, mas que no começo do ano que vem as coisas não devem continuar ainda muito ruins, o que indica que você precisa de alguma forma manter a taxa baixa para tentar impulsionar a economia. Por outro lado, a gente está assistindo também uma pressão do próprio mercado para elevação dessa taxa, uma vez que a questão da dívida pública é o que mais se coloca hoje no debate. Os agentes econômicos pressionam para recuperar parte da parte dos seus ganhos vinculados aos juros e, de alguma forma, o que a gente está assistindo aí é uma queda de braço entre o Banco Central de um lado e o mercado financeiro de outro, que busca ampliar sua remuneração, mesmo num cenário bastante crítico, como é o atual cenário, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do consumo. O Brasil ainda está numa situação bastante difícil prever para onde que nós vamos caminhar. Ontem nós tivemos aí um mercado financeiro bastante agitado, com elevação do câmbio, né? O câmbio chegou a bater próximo aos 5,80 novamente, aí a Bolsa voltou a próximo dos 95 mil pontos, o que coloca ali uma série de questões do ponto de vista de como é que o mercado está aí encarando essas movimentações. Há muita instabilidade, inclusive, no mundo, porque com relação à pandemia, a gente está vendo a Europa vivenciando mais uma segunda onda, e essa segunda onda está fechando os mercados novamente, essa segunda onda está começando a colocar as principais economias europeias no isolamento. Nós estamos na semana aí da eleição americana, então a eleição americana deve redefinir, de alguma forma, o centro do mundo aí, do ponto de vista político e do ponto de vista, principalmente, de um país como é o Brasil, né, que tem um governo agora muito aliado à visão de mundo ali, a visão de enfrentamento, inclusive da pandemia do Trump. A depender do resultado americano, muita coisa deve se alterar. E o que a gente está assistindo, então, é uma instabilidade bastante acentuada e que, na prática para os trabalhadores, na prática para os ouvintes para os nossos ouvintes, o que significa que a gente deve passar meses com bastante dificuldade e com um cenário não muito bom, um cenário bastante deteriorado para o ano que vem. E quando a gente observa essa questão da taxa Selic, Fausto, a gente lembra que durante essa pandemia muita gente, né, principalmente micro e pequenos empresários, tiveram dificuldade para acessar
crédito, em que pesem aí as medidas tomadas pelo governo, e também a gente analisa sempre que essa questão da redução da taxa Selic, que foi feita durante a pandemia, também já antes, ela acaba não chegando de forma completa ou chega muito em parte no bolso do cidadão brasileiro, né, que continua pagando taxas de juros altos aí em vários, desde o cartão de crédito, também quando acaba contraindo ali algum empréstimo, ou seja, não basta simplesmente, né, quando a gente quer falar de acesso a crédito, manter a taxa de juros baixa, né, Fausto? De maneira nenhuma, Glauco, até porque no Brasil as taxas bancárias elas são descoladas, de certo modo, da taxa básica de juros. O chamado spread bancário, né, ou seja, essa diferença entre a taxa básica e o que os bancos cobram é exorbitante aqui no Brasil, é muito grande essa diferença, em especial em empréstimos como cartão de crédito e cheque especial, mais ou tão complicado quanto a isso é a liberação do próprio crédito. O Brasil tem uma taxa de liberação de crédito bastante restrita, há muito questionamento sobre como os bancos operam, porque, de certo modo, há um relativo monopólio aí do ponto de vista do crédito. O crédito hoje ele fica concentrado na mão dos grandes bancos, e esses grandes bancos têm restrições muito severas, em especial para as micro e pequenas empresas e para a população mais pobre. No Brasil, de certo modo, quem precisa de crédito não tem crédito. Quem tem crédito são aqueles que já têm dinheiro, já têm recursos, já têm condições de continuar operando. E a gente está vendo isso claramente agora na pandemia, onde a gente viu um conjunto de empresas quebrando, principalmente porque perdeu capital de giro, perdeu capacidade de continuar rolando o seu negócio. De alguma forma, essa é uma das deficiências que o Brasil tem há muito tempo, e a gente sabe que com esse mercado de crédito, a gente vai, de certo modo, carecer ainda de bastante tempo para conseguir minimamente viabilizar financiamento, em especial para investimento. O governo tirou o pé do ponto de vista do financiamento público, do ponto de vista de você ter investimentos vinculados ali aos grandes fundos. Na verdade, o atual governo busca, inclusive, desmontar os grandes fundos de investimento do Estado e joga para o mercado privado, que na prática nunca quis fazer os grandes empréstimos, nunca quis financiar o setor produtivo. Esse é um debate, né, que está colocado para nós, é um gargalo do nosso desenvolvimento e coloca desafios. Na prática também a gente está assistindo, Glauco, nesse momento, uma queda de braço aí também entre o mercado financeiro e o Banco Central. Há uma aposta aí há uma aposta de um lado, mas na verdade essa aposta se transforma em pressão de certo modo, o governo avançar com reformas, essas reformas que tiram direitos, essas reformas que diminuem o próprio emprego, né, e a renda disponível dos trabalhadores. Tem toda essa discussão da questão de como você vai caminhar agora para o fim do auxílio emergencial. Nós já estamos em novembro, então o auxílio emergencial deve ter a sua última parcela em dezembro. Isso vai impactar necessariamente o mercado de consumo, em especial esse mercado de consumo mais da periferia, das periferias das grandes cidades do interior do Brasil, e tudo isso coloca para nós um enorme desafio para o ano que vem. Nós estamos com um cenário bastante complicado do ponto de vista econômico, Glauco. Faz muito tempo que a gente não vive algo parecido. Há muita desconfiança no mercado, o governo, de fato, ele não dá confiança a ninguém, né? Nós não temos uma política clara de controle da pandemia, muito pelo contrário, o que nós temos hoje basicamente um deixar solto, né? Não há política, não há coordenação. Do ponto de vista econômico é a mesma coisa. A gente vê de um lado o governo, a cada momento ele solta um ensaio, um balão de ensaio sobre determinadas ações, no momento seguinte ele retira, depois ele avança. Quer dizer, nós temos hoje de fato um governo que também tem uma base de Congresso bastante limitada, e a gente vê isso em várias vitórias e várias derrotas, seja do Congresso, seja do governo, seja da oposição. Ou seja, nós temos um cenário que, para quem vai investir, é bastante complicado. E isso que vem puxando, além da própria pandemia, vem puxando a nossa economia para baixo, e que, de alguma forma, a gente não sabe muito bem como é que isso vai se dar até ao longo de 2021 e principalmente 2022. Para a economia e para investimento, a confiança é fundamental.
E se tem uma coisa que nós não temos nesse governo é confiança, né? Vis-à-vis a gente olhar aí a guerra das vacinas, o quão absurdo é um governo que talvez aquilo que do ponto de vista sanitário, mas que inevitavelmente atingiria o setor econômico, seria o melhor movimento, que era você poder ter uma vacina para enfrentar a pandemia, há de certo modo uma visão do atual governo em que a própria ideia da vacina é algo que deveria ser deixado de lado. Então isso coloca para nós para o cenário geral bastante instabilidade e está se refletindo na bolsa, está se refletindo no dólar, está se refletindo na taxa de desemprego, está se refletindo na inflação, em especial para os mais pobres. Tudo isso vai mostrando o que significa ter um governo que não tem coordenação, não tem programa, não tem projeto, e que a única coisa que ele sabe olhar é negar o óbvio, né, de um lado, negar o racional de um lado, e de outro você ter ali uma ideia de que você vai liberando tudo para o mercado, que na verdade nem o próprio mercado tem acreditado nesse governo. E é um governo que, na prática, abre mão dos instrumentos que tem ou que poderia ter justamente para interferir de forma positiva na economia, Fausto. A gente lembra aqui, por exemplo, na crise mundial que tivemos ali em 2008, 2009, que o governo, à época, utilizou os bancos públicos justamente para forçar a redução do spread bancário, baixar um pouco mais os juros praticados no mercado, forçando a concorrência no mercado que, como você falou, é muito concentrado o setor bancário. Mas hoje a gente vê que a única resposta do governo a proposição dessas chamadas reformas, no sentido liberalizante, ou seja, o governo abrindo mão, na verdade, de poder intervir de uma forma mais positiva na economia. E o que a gente vê, inclusive, no resto do mundo é justamente o contrário, né, Fausto? São os estados aí agindo justamente não só na questão econômica, como também na questão sanitária. O governo é um indutor, né, Glauco? Ele é um indutor não só para utilizar as ferramentas e viabilizar os recursos, mas também para induzir confiança. O governo precisa, de certo modo, dar essas garantias para quem vai investir. Hoje nós estamos com é bastante impressionante, nós estamos com uma taxa de juros negativa, ou seja, guardar dinheiro hoje em determinadas aplicações financeiras aí vinculadas ao CDI, por exemplo, ele está dando menos resultado, ou seja, as pessoas perdem dinheiro ao deixar guardado nas aplicações, porque afinal de contas a inflação está maior do que a taxa de juros, mas na outra ponta, ninguém tem confiança em investir, ninguém tem confiança em pegar o recurso guardado e colocar ele na economia real. E não tem confiança por quê? Porque o Estado, de fato, não passa essa confiança. É uma diferença bastante grande o que a gente viu na crise de 2008, 2009, quando o anúncio do próprio governo para as pessoas comprarem, para as pessoas saírem de casa e comprarem, foi um anúncio para impulsionar a economia. Vamos lembrar que você teve uma queda de PIB em 2008, mas logo em seguida você teve uma elevação de PIB bastante considerável em 2009 e 2010, e agora o que a gente vê é o contrário. Não há confiança, não há credibilidade do atual governo nas suas ações, ele trabalha com ações erráticas, não há um projeto claro, um presidente da República que centraliza poder e muitas vezes retira poder do próprio ministro que ele escolhe, ou seja, do ponto de vista econômico, é importante que o Estado garanta para você minimamente estabilidade, garanta para você confiança. É algo que esse Estado, na hora que de fato foi chamado, que foi o caso da pandemia, o governo não induziu isso. Na verdade, o que a gente viu foi o contrário, né? O atual governo ele criou bastante obstáculo para a superação da própria crise pandêmica e está levando a gente aí a mais de 150 mil mortos. 150 mil mortos do ponto de vista das vidas, do ponto de vista das famílias, algo que é incalculável, e uma recessão econômica, talvez, muito provavelmente, a gente chegue no ano com a maior perda do PIB da nossa história num único período. Ou seja, a sinalização, inclusive, para o ano que vem, é uma sinalização bastante limitada, vis-à-vis tudo aí, tudo que o governo não tem feito de um lado, e principalmente esta falta de coordenação que ele tem sinalizado. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.